Bem, pessoal do Blogout, sou Fabiano Mazeu e a gente está aqui em São Carlos para conhecer o Virtus GTS. Roda a vinheta! Então, pessoal, esse aqui é o Virtus GTS e essa cor azul Sky é a mais linda deles. A gente conseguiu uma unidade aqui para mostrar para vocês e tem muita novidade nesse carro. Começar pelo motor aqui embaixo, que é o TSI, o 250 TSI, que é 1.4, 150 cavalos, 25,5 kgfm de torque. É o mesmo motor que tem no T-Cross, no Tiguan, no Jetta. Mas aqui ele está com um temperinho a mais. Apesar dos números serem iguais, ele tem uma calibragem mais esportiva. Novidade aqui na frente, o para-choque é exclusivo, é o mesmo do Polo, tá? Essa frente é igualzinha do Polo, tá? É um para-choque exclusivo do Polo GTS. O farol é de LED, é um farol importado. Já vou adiantando, quem quiser colocar no seu Virtus, no seu Polo esse farol, não é tão simples. Tem que mudar central eletrônica, tem um chicote diferente, tem um monte de coisa, não é tão simples mudar não, já perguntei. Então é um farol full LED, aqui a grade é pintada e o logotipo GTS estilizado pelo pessoal da equipe do Pavone, que tem uma parte vermelhinha em cima, tá? Vindo aqui para a lateral, a gente começa com assinatura GTS aqui do lado, que tem, como tem o Highline e o Comfort Line, tem uma GTS aqui. Rodas exclusivas, aro 17, com pneu Pirelli P7, no medida 205/50/17. Duas críticas que fizeram já para quem já viu esse carro, eles acharam o carro muito alto. Ele não é alto, ele tem a mesma altura dos outros Virtus, mas a calibragem de suspensão é totalmente diferente. A gente vai ter um bate-papo daqui a pouco com o Loureiro, que ele vai explicar um monte de coisa. Outro diferencial, todos eles têm a capa preta no retrovisor. E o Virtus GTS e o Polo GTS são os únicos que tem essa cor azul Sky. Um ponto negativo que perguntaram e não tem, tá? Esse carro só tem um opcional, que é o som Beats, que muda no carro. O preço dele é 104.940. Mas o som Beats, uns 3 mil, vai uns 107 mil. Teto solar. Não tem teto solar, nem como opcional, tá, gente? Vamos lá para a parte de trás. Freio a disco traseiro, tá? Não é ventilado, é um freio a disco normal. Aqui na traseira a gente tem algumas alterações. Ponteira de escapamento dupla. Não tem ponteira de escapamento duplo. Cadê a ponteira de escapamento? Tá ali embaixo. Ele tem escapamento duplo, tá? Mas é escondido, não é aqui aparecendo que nem o Polo, tá? Um aerofóliozinho estilizado pequenininho aqui, que dá na cor preto, black piano, tá? E aí tem uma diferença. O Polo GTS, ele tem a lanterna traseira de LED, que é a mesma do Polo GTI. No caso do Virtus, é a mesma lanterna, não fizeram uma lanterna diferente. Então, qualquer versão do Virtus vem com essa mesma lanterna. Então, são algumas diferenças que a gente nota. GTS também aqui atrás, tá? E basicamente o conjunto é esse de mudanças. Andando no carro, a gente sentiu uma diferença bem interessante. Como ele tem o entre-eixos 8 centímetros maior do que o Polo, é o mesmo entre-eixos que tem no T-Cross, o carro ficou muito bom de estrada. Ele ficou com uma estabilidade direcional muito bom e para contornar curvas de raio maior, ela ficou bem legal. A suspensão, ela teve um reajuste total na traseira, né? Umas barras de torção novas. E na dianteira, ele recebeu barras estabilizadoras mais grossas, tá? Na parte do interior, eu não vou entrar no carro, porque está muito quente, gente. Tem um sol para cada um aqui em São Carlos hoje. Mas o pessoal vai te mostrar aqui os bancos. O banco tem um visual exclusivo, tá? Eu não sei se vai dar uma contraluz, vai ficar muito ruim, mas é um visual exclusivo da linha GTS. Com um encosto de cabeça inteiriço e ele abraça bastante na curva, tá, gente? Outra mudança é o badge as moldurinhas da saída de ar, o acabamento do interior. Então são algumas mudanças que acompanham o Polo GTS. Porque se a gente analisar, até aqui é o Polo GTS. Só muda daqui para trás. Então, pessoal, a gente está aqui com uma das pessoas mais importantes desse projeto do Virtus GTS, que é o José Loureiro, que é o gerente executivo de engenharia
Qual o nome do cargo em alemão? Fala aí. Gesamtfahrzeugentwicklung. É isso aí, ele é isso aí. É o cara que cuida do projeto inteiro do carro, é o projeto do carro completo. Loureiro, como que é, conta um pouco pra gente, como que é o processo de você pegar um produto pronto, né, que já tinha o Virtus, e criar uma versão esportiva em cima dele? Como que foi esse trabalho? Então, mas o que é interessante desse processo inteiro, nós temos a estrutura modular MQB. E essa estrutura modular, como o próprio nome já diz, módulos. E quando você tem os módulos, esse motor que nós estamos colocando no Virtus GTS é um motor que já faz parte dessa estrutura modular. Né? Então, os componentes existem já desenvolvidos no grupo Volkswagen. Feito aqui em São Carlos, né? O motor, sim, produzido aqui em São Carlos. A transmissão é uma transmissão que a gente já utiliza em outros modelos da marca. Ou seja, o motor se encaixa perfeitamente no compartimento motor. Isso facilita muito, ganha tempo de desenvolvimento e se atinge padrões de qualidades excepcionais. E como foi, como que vocês fazem essa escolha? Por que colocar 1.4? Por que colocar um câmbio automático? Vem inputs do pessoal de marketing? Como que funciona esse processo interno? Então, esse motor nós temos produzido, esse motor 250 TSI, é um motor produzido no Brasil, Total Flex, e é um motor que atende às características de um veículo esportivo. O marketing dá os inputs para a engenharia, junto o design também dá as linhas do carro, e é um trabalho em time para desenvolver o carro. E mesmo só uma mudança assim de motor, vocês têm que andar muitos quilômetros para validar isso, né? Então, embora o motor seja existente, a transmissão, já nós utilizamos a Q250 em outros produtos, por exemplo, o Jetta, Tiguan, ou até o T-Cross, que tem essa motorização, é importante fazer a aplicação do motor e da transmissão no carro. Essa aplicação, o que vem a ser isso? Você tem centrais eletrônicas de gerenciamento do motor, de gerenciamento da transmissão, e o engenheiro tem que ir no carro e fazendo a aplicação para acertar, quando ele dá aquele determinado curso de pedal de acelerador, a resposta do motor como vai ser, quanto precisa de avanço, ou seja, é feito para o carro e não... tem que ser feito por modelo, ou seja, é feito no Polo, é feito no Virtus, ou seja, cada carro passa por esse trabalho. E esse carro ele tem módulos de condução. Essa calibragem do módulo esportivo, módulo econômico, é também feito nessa fase? É feito sim, em conjunto, engenharia de motores, transmissões, e nesse caso, engenharia de chassi e engenharia eletroeletrônica. Envolve várias. Eu posso explicar para você por quê. Quando você põe do modo normal para o modo esportivo, o motor tem uma outra curva, um outro mapa de gerenciamento do motor. Como eu falei, você põe no esporte, para o mesmo curso de pedal de acelerador, o motor entrega mais torque. A transmissão tem outro mapa. Ela muda as marchas em rotações mais altas e reduz de uma forma mais rápida. Mas você vai falar só isso? Não. O sistema de direção do carro tem assistência elétrica. A curva de assistência dessa direção elétrica muda quando você vai para o modo esporte. Ou seja, o carro tem menos assistência. Aí é uma outra engenharia que fornece essa curva. E esse carro ainda tem mais coisas nesse modo esportivo. Ele tem um sound atuator que muda o tom do som do motor dentro do habitáculo. Ou seja, quando você vai para o esportivo, ele tem um ruído de motor mais esportivo. Então é uma integração de várias engenharias trabalhando no produto. Vamos falar desse som ativo do carro. Ele não é no escapamento, né? É dentro do carro só que muda, né? O escapamento, tanto do Polo GTS quanto do Virtus GTS, é um escapamento novo, com saída dupla. Né? Isso se faz necessário para trabalhar com menor contrapressão no sistema de escape, dá mais desempenho. Agora, esse som no interior do carro que muda, ele tem uma outra central eletrônica que trabalha junto com a ECU do motor e manda um sinal para um gerador de som. Esse gerador de som é como se fosse um ímã do alto-falante. Isso é preso, é fixado isso. Na base tem uma chapa onde apoia o para-brisa
E o para-brisa do carro é que trabalha com a membrana do alto-falante. Ou seja, isso também tem uma programação para em que condição que esse sistema irá atuar ou não vai atuar. Vamos falar agora um pouco do chão do carro. Que mudanças vocês fizeram na suspensão do carro? Então, a suspensão do carro foi totalmente refeita. O eixo traseiro tem maior rigidez torcional. Para trabalhar o eixo traseiro com o eixo dianteiro, no eixo dianteiro a barra estabilizadora foi alterada, tem diâmetro maior, também com maior rigidez torcional. As molas são novas, em função do peso do carro, que é maior do que o do Highline, e por exemplo, um Virtus GTS em relação ao Polo GTS, são 41 kg de diferença. Se você perguntar, as molas são as mesmas do Polo? Não. As molas têm que ser ajustadas conforme o peso do carro. Os amortecedores são novos. Se você me perguntar, entre o Polo GTS e o Virtus GTS, os amortecedores dianteiros são os mesmos do Polo GTS e do Virtus GTS, mas os amortecedores traseiros do Virtus são diferentes do Polo, em função de você ter mais peso, uma traseira maior. O carro tem uma distância entre eixo maior, são 8,5 centímetros a mais de distância entre eixo, ou seja, é tudo novo. O tuning, o ajuste da suspensão toda feita a certificação de durabilidade dos componentes. E junto com o chassi, que pertence ao chassi, a gente não pode esquecer do ESC, que é de série no Polo, no Virtus, com a motorização TSI. No caso do GTS é 100%. Esse tuning foi feito novo, tanto para o Polo quanto o Virtus, dando uma característica mais esportiva no ESC. Uma crítica que a gente já ouviu, e vocês têm um motivo de por que vocês não fizeram isso, é porque a altura do carro não ficou igualzinha aos outros modelos. Por quê? A altura do carro, nós em engenharia falamos, a atitude do carro é a mesma de um Virtus Highline. Mas isso tem um motivo. As condições de ruas que nós transitamos no Brasil, nós temos valeta, lombada, e a nossa ideia era ter um carro que fosse esportivo, fizesse bem curva e te desse liberdade de você andar nos diversos tipos de piso. Então esse foi o nosso foco, dar liberdade, um esportivo que você não seja limitado a andar fugindo desses obstáculos. E posso dizer que andando no carro ele está muito bom de curva mesmo, mudou, você sente a diferença mesmo da estabilidade. E freios, como que está o freio desse carro? Então, os freios do Virtus GTS são os mesmos que nós utilizamos no Virtus Highline, porque o sistema de freio é super dimensionado e atende todos os requisitos. E o espaço de frenagem do Virtus, de 100 a 0, ele faz 100 km por hora a 0, 37,4 metros. Então, aí você vê o desempenho do sistema de freio. Uma outra coisa, ele tem um sistema de vetorização de torque, né? Tem. Fala um pouco mais disso, por favor. Então, dentro do ESC, você tem bloqueio eletrônico diferencial. No bloqueio eletrônico diferencial, uma evolução disso é o XDS Plus, que a gente traz no Virtus GTS. Como funciona isso? Você entrando numa curva, a roda interna fica no limite de escorregamento. Ele freia a roda interna e transfere o torque para a roda externa. É como se ele puxasse o carro para dentro da curva, ou seja, quanto mais você acelera, mais rápido você faz a curva. E isso é uma calibragem e ele é exclusivo do Virtus e do Polo agora? Não, o Virtus Highline também tem Também isso. tem? Também tem isso. E no GTS isso foi, vamos dizer, revalidado e aferido para o carro. O número de desempenho, vocês têm um índice de quanto esse carro pode atingir, né? Porque vocês têm lá fora o GTI, tem que atingir alguns parâmetros. E o GTS, como ele fica nessa escala dentro da família? Não, o GTS é um carro, tanto o Polo GTS quanto o Virtus GTS. No caso do Virtus GTS, ele faz de 0 a 100 em 8,7 segundos. É um número bastante bom. Né? Ele é um dos carros mais rápidos nesse segmento, ou seja, nós fazemos uma avaliação se esses números são competitivos no mercado. Só um aspas aqui, a gente mostrou aquela coleção da Volkswagen lá de carros e a gente não falou com ele no dia, mas
Esse é um dos responsáveis daquela coleção lá, daquele acervo que a Volkswagen tem, que vocês viram, Projeto BY, Passat, aquele Santana Executivo. Esse é um dos responsáveis daquela coleção maravilhosa que a Volkswagen tem lá na fábrica de Anchieta. É uma prova que o rapaz gosta um pouquinho dos carros da Volkswagen. No caso da garagem Volkswagen, aqueles carros são mais de 15 anos a gente tomando conta deles, restaurando e mantendo isso, é a história da empresa no Brasil, né? A gente vai marcar com ele depois, que eu quero fazer uma matéria específica de alguns modelos lá para a gente conhecer lá e ele do nosso lado contando umas histórias para a gente marcar no próximo vídeo. Loureiro. Obrigado. Obrigado, hein? Então, gente, andando no Virtus GTS, a gente tem um lado muito parecido com o Polo, muita coisa parecida com o Polo, isso é muito bom, tem o lado muito bom disso, e tem o lado que eu acho que ele ganha algumas coisas do Polo. Como ele tem um entre-eixos maior, isso faz com que o carro tenha um comportamento, principalmente em estrada, um pouco mais estável. Ele tem um lado de dirigibilidade muito bom, isso é bem legal. E do resto, se você não viu o Polo, eu vou mostrar um pouco, né? Esse carro é completo, né? Ele vem com toda a multimídia digital. Aqui tem as tecnologias de pressão, o motor do turbo. Aqui a gente tem o modo que você põe o modo esportivo. O modo esportivo você deixa o câmbio mais perto, deixa as retomadas do acelerador melhor, o acelerador tem um toque mais legal. E outra coisa é o sistema de som, né? Esse carro tem um sistema de som fake, que é um emulador que fica aqui embaixo do painel, que ele vibra de acordo com a rotação, né? Então você tá com o modo esportivo, você ouve o ronco mais forte. Entendeu? Ele dá uma aceleradinha no ronco aí, fica mais gostoso. Isso no modo esportivo ou no individual. Os outros modos você já diminui o ronco. Então tem todas essas coisinhas que você tem de features. A altura do carro é um ponto polêmico, né? Todo mundo está criticando que o Virtus e o Polo são muito altos. Na realidade ele tem a mesma altura do carro normal, né? Eles não mudaram isso, mas tem uma recalibragem total da suspensão. Então faz com que o carro tenha mais estabilidade e deixa o carro mais no chão, sem abrir mão da altura, que deixa o carro melhor para passar lombada, entrar e sair de garagem. Então tem essa vantagem dessa maior altura. Então é uma questão de você saber dosar. E a Volkswagen fez essas mudanças nesse carro. Uma outra coisa que esse carro tem são os faróis de LED, né? No caso do Polo, ele recebeu as lanternas traseiras também de LED importadas igual o Polo GTI. Como não existe Virtus GTI, Virtus GTS, o Virtus ele não tem a lanterna. Então esse carro ele não recebeu alterações na traseira das lanternas. Então é uma diferença que a gente encontra entre um e o outro. São essa diferença digamos, de acabamento externo, que no Polo a gente tem. Mas o carro tem todos os sistemas de segurança, tudo. E outra coisa que a gente está ouvindo muito é assim: poxa, o Polo, o Virtus custa 105 mil. Ele só tem um opcional que é o som Beats, que nesse carro só tem aqui, que ele muda os alto-falantes e tem o subwoofer e tem um módulo de maior potência. O som Beats é o único opcional. E então esse carro, poxa, com esse preço eu pego um Jetta de entrada. Pega. que o Jetta de entrada vai ter menos sistemas de tecnologia, não vai ter farol de LED,
Então é uma opção que você tem que avaliar se um é melhor ou o outro, entendeu? Vamos dar uma acelerada no carro, vamos ver como ele se comporta. km/h em segunda ele troca de marcha. Os bancos são muito bons. Isso é uma coisa que o Pavone forçou muito. Ele fez uns bancos inteiriços muito bons, muito estável, bem interessante, faz bem curva, tem um feeling de direção muito bom. Frenagem dele, então 100 km/h, 100. Ele liga o pisca-alerta como emergência e freia bem. A gente tá fazendo isso numa área privada, tá, gente? Isso aqui não é uma área pública, é uma área que tá fechada pra gente, aqui dentro de um condomínio. E só pra vocês saberem, tá? Não tô fazendo isso em nenhuma área pública, não. E o carro é bem interessante. Vamos dar mais uma voltinha, vamos dar mais uma acelerada. Então vamos lá. Tem as borboletas de troca, mas as trocas dele faz uma velocidade muito boa. É o câmbio de 6 marchas automático. Ele mantém no módulo esportivo as marchas, segura bem. Essa curva, aqui a gente tem uma chicane, tem uma outra curva um pouco mais fechada. Tem um desempenho bem interessante, ele tem uma dirigibilidade muito legal e, como eu falei, melhor que o Polo, principalmente nas curvas de raio longo. Nas curvas de raio fechado, o Polo tem uma vantagem por ter o entre-eixo um pouquinho menor. Esse, como tem um entre-eixo maior, ele nas retas, curvas de raio longo, ela faz muito melhor. O asfalto é bom. Ai, passarinho. Quase o passarinho entra na grade. Bem, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa nossa rápida avaliação do Virtus GPS, um carro de
de um nicho diferente. Acho que o grande concorrente dele custa bem mais caro, que seria o Jetta GLI, que é bem mais caro. Então ele tem um comportamento muito bom, bem interessante de funcionamento, anda bem. É um carro que impressiona, tá, gente? Impressiona bem. E o preço, que é caro, né, gente? É um preço que não é barato, mas é um carro que tem muita qualidade. Então, se você gostou do nosso vídeo, dê um joinha aí, depois comenta aí com a gente o que você achou, e a gente se vê no próximo vídeo do Blog Auto. Valeu, pessoal!